Na Igreja Católica, a Bíblia tem a sua importância, mas também a tradição da Igreja tem a sua importância. O problema é que na Igreja Católica a gente percebe que a tradição tem uma autoridade até maior do que a palavra de Deus. Eu vi recentemente um padre falando sobre o purgatório. E ele dizia mais ou menos assim: ora, os evangélicos falam contra o purgatório. E eles dizem que o purgatório não é uma coisa real, ou que isso é invenção, ou que não deve existir. Mas eles falam isso porque eles dizem que a palavra não fala sobre o purgatório. E eu pergunto para vocês, quem disse que tem que estar na Bíblia? Eu achei interessante isso, porque mostra bem o pensamento. É o pensamento de que a Bíblia tem um valor, mas a tradição, a igreja, desde os tempos antigos, trazem outro pensamento que deve também ser seguido. A Igreja Católica tem essa questão que deve ser considerada. Veja o que aconteceu, por exemplo, por que eles pensam assim? O entendimento católico é de que a Bíblia só é Bíblia porque a Igreja reconheceu que é Bíblia. Então, havia uns escritos bíblicos e a Igreja, em determinado momento, falou: isso aqui é Bíblia, então isso aqui vem de Deus. E aí, eventualmente, se aparecer algum outro livro que eles entendem que parece que é de Deus, eles podem, se eles quiserem, se a Igreja assim decidir, fazer um concílio e dizer: isso aqui também é Bíblia, é canônico. Ou seja, é a ideia de que a autoridade da Bíblia vem de quem? De Deus ou da Igreja? Da Igreja. Esse é o pensamento do catolicismo. É um grande problema. Veja o que Paulo Anglada escreveu. Para a Igreja de Roma, a autoridade das Escrituras depende da autoridade da Igreja. Para ela, é a Igreja quem confere a autoridade das Escrituras. E a sua interpretação só é autorizada quando por ela referendada. É a Igreja, o clero, quem determina o sentido autoritativo das Escrituras. Daí, o clericalismo, o imenso poder do clero. Qual que é o ponto? No entendimento católico, a Bíblia tem valor, mas ela só tem valor porque a própria Igreja decidiu que ela tem valor. Só que isso não é o que nós, como protestantes, cremos. Nós cremos que a palavra tem valor não é porque a Igreja diz, mas porque o próprio Deus inspirou essa palavra. Nossa confissão de fé fala mais ou menos isso. A autoridade da Bíblia, das Escrituras, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. Dá para entender isso, gente? Por que é tão importante nós entendermos a inspiração bíblica? A nossa igreja segue a palavra de Deus, a Bíblia, não porque a igreja em um tempo passado decidiu que é Bíblia, mas porque nós reconhecemos o poder de Deus nessa palavra. E mesmo se a igreja falasse ou não que é Bíblia, ela continuaria sendo Bíblia. E é por isso que acima da igreja, institucionalmente, é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que deve ser aquilo que nos guia em todos os nossos atos. É a nossa única regra de fé e prática.